Oi, tudo bem? Estamos iniciando mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Meu nome é Gelson. Meu nome é Cláudia. E nós estamos aqui, então, para dar prosseguimento ao nosso estudo. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Kardec recebia as comunicações dos espíritos das mais variados locais, normalmente da Europa, alguns até mesmo de fora da Europa, e ele ia colocando aqueles textos para ele fazer, então, a triagem, em qual livro ele ia colocar, se ia publicar na revista, e assim ele montou todo o corpo da doutrina. E o Livro dos Espíritos ele passou por algumas revisões, lançado, as pessoas faziam as perguntas sobre as dúvidas que tinham sobre certas perguntas, as perguntas eram desmembradas e refeito o livro. Então, ele foi um livro bem elaborado, bem aprimorado, e a gente vê que ele sempre vai tirando as nossas dúvidas. Numa questão a gente tem dúvida, mais para frente, naturalmente, a dúvida vai sendo sanada. Não temos que ter pressa para tirar as dúvidas. Parte 2ª, das causas primárias. Capítulo 3, da volta do espírito, extinto à vida corpórea, à vida espiritual. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, separação da alma e do corpo, perturbação espiritual. A alma após a morte. Questão 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. É importante nós entendermos que são fases. Nós estamos na fase que estamos presos ao corpo e vamos retornar para o mundo espiritual. E a gente sai do mundo espiritual cheio de medo e dúvidas e retorna cheio de dúvidas e medo. Então, o ciclo, enquanto nós não nos despertamos para a realidade transcendente da vida, enquanto ficamos meio adormecidos, vivendo como se estivéssemos num pesadelo, ficamos com essas dúvidas e esses medos. E há sempre a incerteza. Ao reencarnar, o espírito desce com a incerteza do que ele vai encontrar, de como ele vai se portar diante das situações que ele deparará ao longo da sua existência. E volta com as dúvidas de o que ele vai encontrar e o medo de deparar-se consigo mesmo. Por isso, é necessário estudar bem a doutrina espírita para sabermos viver bem aqui e retornarmos bem para lá. Questão 150. A alma após a morte conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Por isso, a nossa necessidade de buscarmos o aprimoramento ético, moral, intelectual. Quanto mais procurarmos nos aperfeiçoar, melhor vai ser o nosso estado no mundo espiritual. Para que a gente possa ter, então, a noção de como é a vida no plano espiritual, de como é essa vida espiritual. Letra B. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Esse ir para o outro lado, ir para o mundo espiritual, tem várias teorias, várias lendas, vários mitos, mas a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós levamos para o mundo espiritual somente nossa consciência, o nosso saber. E aprendendo a saber conduzirmos-nos aqui, a viver bem o momento que estamos aqui, segundo os padrões crísticos, é que vai fazer com que estejamos lá melhores, mais cônscios e mais aperfeiçoados. Trabalhemos cada dia para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos e seremos então melhores amanhã do que fomos ontem, para sermos também melhores do que fomos hoje.
constantemente procurando melhorar e aperfeiçoar, porque a vida aqui na Terra é uma oportunidade para nos aperfeiçoarmos. Tem uma lenda que diz que Alexandre o Grande pediu para, quando fossem fazer seu funeral, deixassem para fora do caixão as mãos, para que todos vissem que ele não estava conseguindo levar nada deste mundo. Fica aí para as pessoas mais ambiciosas, mais gananciosas, lembrarem-se que desse mundo não se leva nada. Questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo. Não constitui um mundo completo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. E a gente vai complementar a questão anterior aqui, fazendo o seguinte comentário. Dessa vida não levamos nada, senão aquilo que aprendemos, segundo aquilo que conquistamos espiritualmente. E dentro de uma assembleia, assim também nós somos aquilo que nós temos de conteúdo interno, de conhecimento interno. Você vai para uma palestra, você vai chegar lá para aprender algo novo, para refletir naquilo que você já sabe e para se aperfeiçoar em busca da melhoria e da reformulação de seus conceitos íntimos. Por isso, é uma questão de palavras a forma de entender. Ao estar nesse todo universal, é estarmos em um local onde estaremos estudando, aprendendo, aperfeiçoando. E lembrando que os espíritos, às vezes, ditam e falam coisas de acordo com aquilo que eles entendem ou quer que nós entendamos. Por isso, vamos prestar bem atenção na forma com que a gente entende e pensa sobre a vida, para quando chegarmos no plano espiritual, já estarmos bem esclarecidos dentro daquilo que a doutrina espírita traz para nós. Questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdo, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. É importante a gente compreender essas situações. E a partir do momento que Aristóteles disse que tudo deveria ter um fato para confirmar, e o fato então deveria ser palpável, nós poderíamos pegar nele, a humanidade se tornou mais, principalmente a humanidade ocidental, que já era cética por natureza, se tornou um pouco mais cética, querendo sempre uma prova mais concreta, mais racional. Por um lado foi bom, que a ciência desenvolveu muito. Por outro lado foi ruim, porque a parte ética e moral não desenvolveu tanto. E a gente vê hoje o mundo oriental trabalhando para se aperfeiçoar da forma que dê para aperfeiçoar, mas mantendo a ética e uma moral, mantendo as suas tradições culturais, principalmente nas terapias naturais, e o mundo ocidental ficando cada vez mais perturbado, cada vez mais sem lógica, sem nexo, as pessoas mais tristes, mais deprimidas, porque perdemos esse contato íntimo com as coisas naturais. Desprezamos muito as terapias naturais, que são importantes na desintoxicação do nosso organismo, e desprezamos também a forma de agirmos um ou outro com respeito uns pelos outros. Não que os outros orientais não tenham problema, tem, mas tem uma outra corporação, tem um outro aspecto diferente do nosso. Vamos então começar a repensar a nossa vida aqui, como que nós temos que agir. Diante das provas que temos, como ele disse aqui, não tens as comunicações espíritas, não tem as cartas, conforme as mães de Chico, as cartas que Chico mandou para as mães que tinham perdido os filhos, dando prova da continuidade da vida, porque a prova não é só material, ela também é intelectual. E assim como tem tantos médiuns dando prova dessa vida extrafísica. Procuremos, pois, entender a doutrina espírita, estudá-la com amor e responsabilidade para podermos crescer e nos aprimorar. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos
conjunto de cada alma ou espírito é um elemento. A alma no todo universal. O todo universal será o mundo incorpóreo. Então você retorna para o todo universal, ou seja, o mundo fluídico que envolve o universo. Agora, aí está certo. Agora achar que ela vai encaixar lá num pedacinho de onde ela saiu, aí está errado. Se as almas se confundissem num amálgama, só teria as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria uma das outras. Careceriam de inteligência, de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. Veja bem, as almas retornam para o mundo espiritual e elas vão estar junto com seus afins, espíritos que pensam mais ou menos como eles. Tentar entender que a alma voltou para um lugar de onde ela saiu, como se fosse uma massa que você tira e depois você coloca no lugar de novo, não tem lógica, não tem nexo. Porque nós temos sentimentos, nós temos pensamentos, nós temos história de vida distinta. Portanto, voltaremos para um todo, ou seja, para o mundo dos espíritos, que ele é bem delineado em termos de possibilidades dos espíritos, que você vai subir de acordo com sua densidade específica para estar no patamar de onde tem espíritos que têm a mesma capacidade emocional, sentimental e intelectual que você. Logicamente que uma delas pode estar diferente. Mas vocês pensam na operação 2 mais 3 mais 2 é igual a 7. 1 mais 4 mais 2 vai ser também igual a 7. Então, uns têm um pouquinho mais de um pouquinho mais de outro conhecimento, mas estão dentro do mesmo nível. A somatória dá igual. É lógico, a somatória que eu usei um recurso didático para a gente saber que naquele patamar estão espíritos no mesmo patamar evolutivo. E assim nós vamos nos unindo, buscando nossos estudos, nosso aperfeiçoamento. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, absorver todas as individualidades desse todo seria uniforme e, então, as comunicações que se recebesse no mundo invisível seriam idênticas. Se fosse para um todo, o tudo seria tudo igual, não teria individualidade e tudo seria idêntico. Então, querer que retorne para o todo, onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo age igual, todo mundo seja igual, é uma situação meio hipeca, que é um remédio da homeopatia que quer que todo mundo pense igual a ele. Se não pensa igual a ele, está errado. E eles brigam por isso, até vomitam de raiva quando alguém não pensa igual a eles. Portanto, os espíritos vão chegar no mundo espiritual e deparar em situações parecidas com o que ele viveu na Terra, segundo as suas condições morais, é para onde ele vai. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há em todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. Não todos serão seres distintos, todos serão seres que precisam passar por aprimoramentos, que precisam passar por melhorias. E assim, fazendo esse trabalho de melhoria, de aperfeiçoamento, de entendimento, nós vamos procurar nos aperfeiçoar, nós vamos procurar nos melhorar. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. As comunicações, cada uma com a sua característica própria, cada uma com os seus caracteres próprios, cada uma com as suas possibilidades próprias. E nas aparições, cada um tem a sua aparência própria. São dados importantes para nós entendermos, para nós começarmos a compreender a vida de uma forma melhor. A individualidade da alma nos era ensinada, em teoria, como artigo de fé.
o Espiritismo torna manifesta e, de certo modo, material. Então, quando colocava que a alma era diferente, que ia pagar suas contas no mundo espiritual, era um dogma de fé que tinha que aceitar que era assim. A doutrina espírita traz e mostra cada particularidade e cada qualidade e defeito que a alma tem, vai estar no mundo espiritual em local compatível com essas características. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E quando Jesus dizia que quem cresce nele teria vida eterna, porque quando você entende a doutrina espírita, você sabe que você é um ser eterno. Você não morre jamais. Você apenas deixa um corpo e adentra outra vida e começa outra vida depois no plano espiritual e vai recomeçar uma vida no corpo material, através das portas da reencarnação. E a vida eterna porque você está consciente da sua responsabilidade. Você está consciente de si mesmo. Ao chegar no plano espiritual, você vai caminhar, você vai procurar se aprimorar, vai procurar se aperfeiçoar para retornar à Terra em condições melhores do que você partiu. E aqueles que ficaram presos ao fogo eterno do sofrimento são aqueles que desencarnam, vão para o mundo dos espíritos, chegando lá, passam por todas as situações de expiação, porque são revoltados, são ignorantes, não confiam em Cristo, não confiam em Deus, são recolhidos pelos samaritanos do amor, são socorridos, amparados, reencarnam, ainda dentro da ambição, do egoísmo, da revolta, sem tomar consciência da vida eterna, da vida espiritual. Por isso é extremamente importante que tenhamos pelo menos noção de que existe a vida espiritual e de que seremos responsabilizados por tudo que viermos a fazer. Letra A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamei as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Entender a vida no plano espiritual é o ponto fundamental e mais importante para a nossa grandeza e crescimento como espírito imortal.